Olá, vamos para mais um conteúdo? E olha, esse é um ótimo conteúdo para você que tá doido para incluir a leitura no seu dia a dia. E olha, eu sei que começar um novo hábito realmente não é uma tarefa fácil, mas, eu tenho algumas técnicas que eu vim desenvolvendo há bastante tempo e que tem dado certo comigo e eu vou dividir com você. Quem sabe você consegue começar realmente a incluir a leitura na sua vida, porque não tem jeito, sabe? Eu acho que quando a gente começa a incluir a leitura no nosso dia a dia, é uma das formas mais baratas que a gente tem de obter um super conhecimento. Então, às vezes, várias vezes eu escutei pessoas falando assim: o que você compraria para o seu desenvolvimento, ou como você gastaria com R$40. Sempre é um livro, porque ali naquele livro, a gente vai no nosso tempo, a gente vai lendo ideias realmente de um autor, mas vai colocando as nossas ideias em prática e vai colocando isso no contexto da nossa própria vida. Compartilha esse vídeo, curte, para a gente fazer chegar em outras pessoas e que mais pessoas criem esse bom hábito da leitura. Então, normalmente, como eu faço? Então, hoje, como eu já falei, eu já tenho esse hábito há bastante tempo e foi colocado, primeiro, por um ambiente. Então, quando eu era mais nova, isso foi colocado na minha vida, através do meu tio, que me dava muitos livros e eu achava lindo ver pessoas que liam. E aí eu comecei nem gostava, gente, porque todo mundo quando começa a ler não gosta. Então eu comecei a lendo como se eu achasse que aquilo era de gente assim muito esperta. Então jovem, sabe, 12, 13 anos. Então eu comecei a lendo assim. Depois eu me inseri num ambiente onde eu tinha várias amigas, porque eu sou daquela época, que a gente pegava livro em biblioteca. E aí a gente ia numa biblioteca e aí a gente pegava, sabe aquela época que a gente pegava o livro e aí levava para casa? Só quem tem mais de 40 vai lembrar disso. Pegava aquele livro, a gente fazia tipo uma sociedade, como se você fosse sócio ali daquela livraria, aí você pegava, anotava ali, aí você tinha que devolver em tanto tempo. E isso era super legal, porque te dava um prazo para você ler. Então você ia lá, pegava aquele livro e se comprometia a devolver em 30 dias. E isso foi me dando um ritmo, porque quando a gente tem aquele livro ali com a gente só vai enrolando, Começa lendo, aí depois tem mil outras coisas que vão distraindo a gente, que vão roubando o tempo da leitura. E hoje, muito mais, nem sei se naquela época tinha, eu acho que não, celular com tantos atrativos, Então a gente para pensar que às vezes a gente pega o nosso celular e passa uma hora que a gente tá ali, e a gente nem percebe. Olha quanto tempo a gente gasta rolando ali o celular de maneira aleatória, onde a gente podia estar dedicando pelo menos 30 minutos à leitura. E aí o que a gente precisa de fazer, Primeiro, buscar um livro que seja do seu interesse. Então não começa lendo aqueles livros muito complexos, muito difíceis, Sei lá, quem sabe, algum tema, alguma coisa que você goste, romance, Eu adoro ler romances, dentro dos livros de estudo eu também leio romances. Eu adoro livros policiais. Então começa a ver resenhas como essa minha, dando dicas de alguns livros e que de repente você possa se interessar. Eu mesmo tenho aqui no meu canal um quadro, que chama Resume Aí, Júlia. E aí eu falo um pouquinho sobre os livros e aí, quem sabe, de repente fala: nossa, gostei desse livro. Essa é uma dica para você primeiro escutar um pouquinho a história e ver se você realmente se interessa por esse livro. E aí você vai adquirir esse livro e se coloca um prazo para terminar de ler e uma rotina diária para colocar essa leitura. Porque, gente, se você não colocar essa rotina, não sobra tempo. E ontem, de forma curiosa, eu tava indo jogar beach tênis, daí eu tava com uma amiga que ela tinha, esquecido a raquete dela. Ela falou assim, aí a gente falou: pede pro seu marido trazer. E aí ela falou: não, agora ele está na hora da leitura dele, é uma hora sagrada. E olha como é que ele definiu isso bem na casa dele. Ela não ligou para ele para pedir para ele trazer, porque ele estava na hora da leitura. Então é sobre isso, sabe? A gente tirar um momento que cabe do dia da gente e a gente realmente se colocar
meta. Normalmente pode ser, eu prefiro tempo do que páginas. Então, você fala assim, hoje, todos os dias eu vou ler 30 minutinhos. Gente, o que são 30 minutos? Ou 3 vezes por semana eu vou ler 40 minutos. Ou você pode se colocar, eu vou ler um capítulo, ou vou ler tantas páginas, né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a realmente ir criando esse hábito. Para mim, né, uma das coisas que me incentiva muito a não parar de ler é esse quadro que eu faço, Resume Aí, Júlia, porque todo mês eu faço resumo de um livro. Então, praticamente todo mês eu acabo lendo um livro. E quando eu não consigo ler um livro naquele mês, inclusive nesse Resume Aí eu peguei um livro que eu já tinha lido, porque eu ainda não acabei de ler o livro que eu tô lendo, eu tenho ainda um histórico de livros que eu já li. Então eu consigo fazer isso. Então a gente se colocar alguns objetivos, né? Eu vou participar de um clube de livro, vou participar se colocar num ambiente favorável, então te força de repente a ir terminando esses livros. E de repente você pode estar se perguntando, pra que eu vou começar a ler livro? Gente, olha, são tantos benefícios que a gente tem lendo um livro que eu nem consigo assim listar. Porque você desenvolve sua escrita, o seu jeito de escrever, você desenvolve o seu vocabulário, você aprende tanta coisa. E diferente de um filme, né, ou de alguém te explicando, quando você lê, você para, você reflete, você imagina. Quando é uma história, você vai criando aqueles personagens na sua cabeça. Então são inúmeros benefícios que a gente tem quando a gente coloca esse hábito da leitura na nossa vida. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a você iniciar esse hábito da leitura, porque olha, faz muita diferença hoje na minha vida ter começado esse hábito há tanto tempo, porque eu aprendo muito e eu aprendo muitas coisas que eu coloco em prática.